Olá, eu sou o Thiago Sarraf, especialista em e-commerce, estou de volta aqui no meu canal e dessa vez não sozinho, não vou solo, estou com o Fábio Mori, já vou falar mais dele. Mas eu apresento para vocês agora uma das minhas séries, né? Eu sou um cara fã de séries, Figuras do E-Commerce, e eu não poderia deixar de inaugurar essa série com um cara ilustre como o Fábio Mori. Bom, quem é o Fábio Mori que está falando aqui com a gente? Eu vou apresentar ele rapidamente e ele complementa depois se faltar alguma informação. Mas a gente está nessa jornada aí, desafio de e-commerce, ele pelo menos há 14 anos, né? Eu devo ter talvez um ano a mais, ou próximo a isso, né? Na minhas contas, oficialmente a gente fala 15 anos de operação. O Fábio Mori é sócio da Tactics, que é uma empresa de full commerce, e já coordenou grandes operações de e-commerce como CVC, Compra Fácil, trabalhou também no Submarino. Eu conheci ele mais ou menos na época do Compra Fácil. Para quem não sabe ou não lembra, foi um dos maiores e-commerces do Brasil. Era um top 5 na lista de venda de todos os artigos eletrônicos, casa, um pouco como o Walmart, um pouco até como o Submarino realmente trabalhou. E é um cara que fazia muito bem em gestão e tinha grandes desafios de gestão. E eu quis trazer ele aqui, né, como figuras do e-commerce, para falar um pouco desses desafios e falar essa rotina, esse dia a dia. Porque não é só garantir uma boa oferta, não é só ter um bom preço para você vender. Tem muito mais que isso, tem muito trabalho, né, Fábio? Com certeza. Eu acho que esse trabalho, quando a gente fala sobre gestão é um trabalho de 3 pilares, né? Não tem como fugir, né? São processos, controles e pessoas, né? Acho que esse é o grande... Perfeito. Me fala sobre processo, então. Você já entrou num assunto que eu gosto, a gente fala muito de processo. Me fala de processo porque eu acho que é a maior carência que tem no nosso mercado. Eu acho que processos é uma coisa que a gente tende a sofrer nesse mercado, porque é um mercado novo, se você for pensar, né? Se você compara-se a vida de um banco, uma história de vida, muito pouco, né? Sim. Banco tem processos, controles, hierarquias, formatos muito estabelecidos há muito tempo. E a gente está falando de um segmento novo, que vive num pilar importantíssimo de tecnologia, que essa muda então com uma velocidade absurda. Leis, tributário, fiscal, no Brasil é impressionante a quantidade de mudanças que acontecem. E se você olhar só marketing, por exemplo, que já é outro ponto que muda pra caramba, né? Você olha e fala assim, quando a gente tinha 15 anos atrás, a gente ia falar de shopping, era uma coisa. Para quem não sabe, shopping, só uma adenda, é um antigo comparador de preço. Que foi, aliás, onde a gente se conheceu. Exato. Né? E nem tem mais direito, né? Porque o Buscapé acabou virando um marketplace, o Zoom, de certa forma, também, e o Shopping Mall morreu. Pois é, aí você já demonstrou que um canal praticamente morreu. Exatamente. Então existiam processos para esses canais funcionarem, né? Por exemplo, o varejo, hoje em dia eles já nem existem mais, muito menos os processos que a gente trabalhava existir. Então, eu entendo que processo, até eu sempre tive na minha estrutura a área de processos, porque eu acho importantíssimo ter uma área de processo que carrega controles por consequência. Perfeito. E garanta que tenha uma fluência do trabalho. Porque quando você não tem processo estabelecido, não estou falando de burocratizar, né? Sim. Burocratizar é outra coisa. Mas estabelecer processos funcionais, nos quais, por exemplo, não haja sobreposição de tarefa, sobreposição de responsabilidade, ou pior ainda, né? Ausência de tarefa, ausência de responsabilidade. Faz com que a operação flua muito melhor. Quando a gente fala de gestão não pode ter sobra nem falta. Eu acho que é isso, né? Você não pode estar faltando gente, você não pode estar faltando responsabilidade, não pode estar faltando tarefa e não pode estar sobreposto. Sobreposto pode ser um problema até maior, né? E acho que isso é fundamental. E processo você estabelece a partir do momento que você conhece o que você está fazendo. Acho que isso é o ponto. Vai ser uma frase de efeito agora no canal. Né? Processo tem que ser, como que é? Processo você só faz a partir do momento que você conhece o que você está fazendo. Exato, né? Perfeito. Eu preciso decorar isso daí para usar no canal. Agora eu vou fazer um gancho rapidinho, você vai voltar nesse assunto. O que o pessoal do outro lado pode pensar? O cara está falando baseado em empresas grandes, mas boa parte dessas empresas, essas áreas foram formadas. Com certeza. Né? E é a mesma coisa que você abrir um e-commerce do zero e até um e-commerce pequeno. Porque o processo numa estrutura enxuta é muito mais fácil de ser concebido, não? Sem dúvida. Eu também já tive experiência de montar o meu e-commerce do zero. Já fala aí um pouquinho. Eu te diria que assim, você pode até... É muito comum, em qualquer tema que você fale, aula, palestra, você fala, mas você está falando de uma grande empresa, que tem uma baita estrutura, que tem sistema pra caramba, que tem gente sobrando, que tudo que você precisa ter.
de certa forma, pode até ser verdade quando você está falando de uma média estrutura, de uma empresa que tem foco no e-commerce, que é diferente de ser uma grande empresa e ter foco no e-commerce. Tem e-commerce que existe por existir em grande empresa, tem e-commerce que existe para ter uma missão de uma grande empresa. Né? Exato. Então acho que é um pouco diferente. Diferente do que foi uma CVC, um Compra Fácil, um Submarino que você trabalhou. Ah, com certeza. Com certeza. Acho que assim, essa experiência de ter trabalhado em empresas de natureza diferentes, tanto de segmento quanto de composição societária, né? A Hermes Compra Fácil era uma empresa familiar, o Walmart é uma empresa global. O Walmart também, esqueci de citar, verdade. O Submarino na época era uma empresa GP, né? Sim. Então assim, a gente está falando de empresas que têm até missões diferentes. Né? Mas para uma pequena empresa, eu acho que para uma pequena ou qualquer tamanho de empresa, o importante é entender que fazer um e-commerce ter sucesso é ter uma operação que tem rotina, controle e muito menos glamour do que se imagina ter, porque esse mundo de internet traz uma questão de glamourização, eu acho, as coisas, né? As pessoas acham que estar na internet é muito glamouroso e principalmente enxerga-se uma simplicidade que quando você coloca a mão para tocar, não existe. Não existe mesmo uma simplicidade, né? Acho que posso dar um exemplo aqui de uma coisa que é completamente diferente do varejo físico, que traz uma complexidade e uma responsabilidade muito maior, que é meio de pagamento, né? Exato. Você fala meio de pagamento, fraude meio de pagamento. Outro universo. É outro universo. A fraude no ponto físico é a responsabilidade do adquirente. Exato. A fraude no e-commerce é a responsabilidade do lojista. Uhum. Então, assim, é um assunto novo, que você tem que se inteirar, você tem que criar controle sobre isso, você tem que ter pessoas responsáveis ou um terceiro muito bom para fazer isso, né? Mas tudo volta para o caminho da rotina e gestão de uma operação que é uma operação. Não deixa de ser uma produção que a gente faz. Exato. Né? E é até mais complexa do que um físico. Até por esse ponto que você falou da responsabilidade ser terceirizada, vamos dizer assim. Tem muitas responsabilidades que o e-commerce assume que o ponto de venda físico não assume, né? Eu gosto de falar uma coisa, né? Até em aula eu falo bastante. No físico você consegue vender um produto, um monstruário, até com um certo defeito. No online, nunca. Aliás, você tem um prejuízo, você vai mandar e ele vai devolver. Pois outra preocupação que o ponto de físico não tem menos, pelo menos. A descrição do produto, o convencimento do cliente, é tudo feito por informação que você joga numa tela. Exato. Né? Então existe até uma áreas de construção de conteúdo que são super importantes. Numa venda de um pacote turístico, por exemplo, na venda de CVC, é muito importante você descrever aquilo, porque você está vendendo um sonho, né? Porque assim, se você estiver vendendo um celular, é um domínio comum do que é aquele produto. Agora, quando você está falando para o cara assim, você não vai viajar para a Turquia, passear de balão na Turquia. Por quê? Por quê? O que eu vou fazer? E é para quem? É para um casal? É para um casal novo? É para um casal mais velho? É para ir com família? É para ir sem? Em que momento ir? Deixa eu fazer uma pergunta aproveitando esse gancho. A gente falou já bastante aqui sobre persona, mas teve um dos vídeos que a gente gravou, ele tá na fila, né, para entrar no canal. A gente falou de mapa de empatia, que tem um pouco a ver com o que você está dizendo, né? Além da persona, eu preciso saber o estágio e momento que ela está. E é engraçado, porque se dizer isso, vai de encontro que a gente estava fazendo, preparou um material bem bacana, né? Até com um exemplo lá de mapa. Como que eu starto isso, como que eu aciono, né? O nível de produção, porque quando você está no meio físico, a pessoa entra, você tem uma leitura completa dela, né? E você já direciona o discurso. Esse discurso está pré-pronto, deveria estar pré-pronto através do script, talvez. Mas no e-commerce você tem que estar já habilitado, já escrevendo, já falando e ainda caçar essa pessoa. Eu vou te dar um exemplo disso que eu acho muito legal. A gente faz um exercício normalmente com os nossos clientes novos. A gente faz um workshop de usabilidade. Para entender como a gente deve construir não só o front do site, não é só o que o cliente vê, mas que modelo de comunicação a gente vai usar, funcionalidades que a gente pode adaptar para atender e ajudar o cliente na última fase do ciclo de venda, que é o do convencimento. Né? E aí, eu vou dar um exemplo aí de um cliente novo nosso de sapato de conforto, que anteriormente, tudo que eles enxergavam, as pessoas que eles enxergavam eram as classificações mais... Novidade? mais experientes. As mais comuns
as mais antigas possíveis, que era separar por gênero, por idade, por região, por classe econômica, enfim. Só que o que eles têm? Eles têm produtos de utilidade. Sim. Então a gente viu nesse workshop que a gente não deveria construir um site ou uma comunicação adequada para uma mulher de determinada idade, de determinada classe social, de determinada região do país. Mas sim por função, né? Aquela pessoa que é uma enfermeira e usa no trabalho o dia inteiro. Perfeito. Ou aquela mulher que está voltando para o sul da Turquia, né, que está indo viajar e vai passar dias andando e precisa de um sapato confortável durante o dia para poder sair à noite com o salto. Uma professora, uma palestrante. Uma palestrante. Um youtuber que foi gravando vídeo. Então eu estou falando isso porque assim, essa determinação de personas, modelo clássico como era feito, não funciona. Eu acho que não funciona. Né? Não funciona. Mas a partir do momento que a gente identificou isso, a gente começou a ir para um caminho de construção de interação com o cliente no site um pouco diferente. Inclusive para auxiliar ele a escolher tamanho. Digamos que você é um profissional que usa muito sapato para ficar de pé o dia inteiro. Tá? E aí você usa um modelo bico fino. São um sapato bico fino masculino. Quando você vai comprar um sapato de conforto, e ele tem outro formato, e isso pode mudar a tua numeração. Então o que a gente vai desenvolver para eles? A gente vai desenvolver sabe quando você escolhe um ar-condicionado, 9.000 BTUs? Sim, pela diâmetro da sala. E aí o site pergunta, você tem certeza que é 9.000 BTUs? Você tem certeza que é 110? A gente vai mandar você tem certeza que o teu tamanho é esse? E a gente vai dar referências de tamanho por modelo da própria marca. Então, se para você o sapato bico fino é 42, para o de conforto você deveria comprar um 41. Perfeito. Então, aí você começa a interpretar o momento que a pessoa está, a necessidade que ela tem de, por exemplo, não saber a adaptação do tamanho do sapato. E um pouco dela, né? E um pouco dela. A necessidade dela, né? E aí essa é a grande mágica que a gente traz para a indústria, né? Porque a indústria passa a ter contato com o cliente final, sem ser por informação que ele colhe no PDV, que muitas vezes é uma comunicação ineficiente, ou por pesquisa comprada. Sim. Que aí, enfim, pesquisa comprada, todos nós sabemos o que pode acontecer. Pois é, te dar um exemplo agora recente, coincidentemente também de calçado, mas ali do polo de calçadista, interior de São Paulo de Birigui, né, uma fábrica que mira a produção de calçados flat e mira no público feminino. Fazendo estudo, né, calçado flat é o sem salto. Né? Tem uma linha de conforto, mas não é o mesmo propósito, né? São personas ali diferentes. A gente começou a mapear que a maioria queria uma numeração maior. E a gente fez o estudo de viabilidade na fábrica e conseguiu falar que sem aumentar o custo de produção, a gente conseguiria fazer a forma grande. Então, a gente só aproveitou e aumentou a grade, porque a vida inteira todo mundo falou, sapato feminino trabalha do 34 ao 40. Ou ao 39, que é o mais convencional. E a mulher calça 40, a mulher calça 41. Eu tenho uma prima que tem 1,80m, ela calça 41. E te dizer que dependendo do sapato, ela vai calçar 42. Né? Então, você tem essa questão assim, um pouco de mapeamento, como ela vai estar trabalhando e a necessidade dela. Um outro exemplo, esse foi colocado em prática já, né? Esse do fábrica de calçado vai ser colocado em prática. A gente trabalha com e-commerce de confecção e é uma moda alternativa. Nesse e-commerce de moda alternativa, ela sempre trabalhou do PP ao GG. Né? Então é uma moda democrática e trabalha. Ela trabalhava até o 3G. Cara, 3G é uma numeração que já não é encontrada convencionalmente no mercado tradicional, tirando quem foca em plus size. Mas a ideia não é chamar de plus size. São pessoas que usam uma numeração maior. Pronto, eu uso uma numeração maior. E aí a gente começou a fazer um estudo e viu que numa pesquisa de avaliação, as usuárias estavam reclamando que a peça não tinha uma boa qualidade, que ela rasgava. Aí falou, opa, peraí, não é bem assim. E a gente começou a mapear. Usaram o YourViews, né? Tem que falar que eu gosto da ferramenta e eu fui sócio também. E aí a gente começou a mapear e começou a ver o perfil das pessoas. E desconfiamos que não era qualidade. A pessoa estava comprando a numeração errada. Porque era a maior numeração, ela acreditou que aquilo lá serviria, mas não atingia aquele tipo de público. A gente fez um estudo e viu que a densidade dos tamanhos era bem surtida. Eu não tinha uma concentração no M, eu não tinha uma concentração no G. Eu tinha uma divisão quase que igual. E a gente apostou, vamos fazer o 4G? Vamos aumentar a grade? Fez um plano de tecido para ver, porque a partir do 2G a gente não usava mais a largura, usava o comprimento na peça e não tinha mais problema, porque o índice de perda não teria, né? Isso pensando em confecção.
Soltamos o 4G, adivinha? Bombou. Bombou e foi o cara que mais vendia. E agora a gente está fazendo um estudo de viabilidade do 5G. Então, o que aconteceu? Ela é uma fabricante, ela é uma confecção, só que ela é uma confecção que nasceu virtual. E ela sempre ouviu a consumidora. Ela aumentou o share de venda dela em 16%. Era 16% que não comprava de ninguém, vamos dizer assim. Não encontrava. Não encontrava, né? Eu não encontro. Eu tenho, você falou 42, quem dera eu se eu calçasse 42. Infelizmente eu calço 44,5, né? E alguns calçados são 45 no Brasil, tem um meio, né? Porque eu uso 12, né? O 12,5 dos Estados Unidos. E aqui seria o 44,5, a gente tem um problema de numeração. Então, é essa percepção. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você fazia para absorver isso dentro da tua gestão e ser apto a avaliar isso. Eu acho que assim, bom, vamos ter que falar sobre pessoas, né? Nós temos que ter pessoas. Eu acho que tem um problema que acontece normalmente em qualquer lugar, independente de ser uma empresa grande, formal ou informal. Talvez as muito formalizadas, com processos de contratação muito bem descritos, que tem outros problemas, né? Que restringe gente criativa, que vem de outro segmento, com outros tipos de conhecimento. Mas normalmente a gente tem pessoas exercendo funções que não deveriam ser feitas por ela, né? Comum isso, né? Então, assim, você tem gente que tem conhecimento de produto, mas não tem conhecimento da função, ou que tem conhecimento de função, não tem conhecimento de produto. Isso bom, enfim, mas passado por isso, entendendo que você tem pessoas capazes de trabalhar, e as pessoas capazes de trabalhar, para mim, são pessoas que são capazes de ouvir muito mais do que falar, são pessoas capazes de se colocar na posição, não é só se colocar na posição do cliente, porque isso é meio óbvio até, né? Assim, falar que você não se coloca na posição do cliente não é questão de gestão, é questão de loucura, né? Você não se coloca mas a partir do momento que você se coloca na posição do teu parceiro do lado, e esse é o meu ponto, assim, eu sempre trabalhei com equipes multidisciplinares nas decisões, com compartilhamento de decisão e sem peso nas decisões. Então, assim, a gente ia decidir, por exemplo, sei lá, uma funcionalidade nova. Então vinha o atendimento, vinha o produto, vem o marketing, vem o pricing, vem todo mundo conversar sobre o assunto. Então acho que você precisa ter pessoas capazes de trabalhar em grupo, capazes de mais ouvir do que falar, e ser o fio condutor dessa história se você não tiver alguém para ser o fio condutor, né? Sem dúvida. Porque talvez seja um luxo mesmo você ter alguém de projeto, seja o fio condutor, enfim. Mas de repente o principal gestor você fazer esse papel também. Isso, acho que ele é o maestro. Se você pensar, se você se colocar como maestro, você tem que se colocar como alguém que normalmente abre, né? É capaz de falar para todas as pessoas por que você está lá, né? Porque não é só o que a gente quer fazer, mas o que a gente quer fazer e por que você está aqui, então? Sim. Né? Porque eu podia simplesmente falar assim, ó, a gente quer tornar o site mais leve. Mas aí você de price, mas o que eu estou fazendo aqui? Não é? Exatamente. Então tem a questão de engajamento, que é a sequência, né? Então é capacidade, engajamento, e isso é fundamental, porque isso é muito comum que acontece, né? Tratar áreas operacionais como operacionais, e na verdade ela é influente sempre, né? É a base. Você não pode não chamar o SAC para tomar uma decisão que vai ter qualquer impacto sobre o cliente. E aí o SAC tem que ter a mesma capacidade de expor suas ideias e a mesma liberdade de expor suas ideias que tem o dono do produto. Sim. Concordo. E normalmente isso não acontece, né? Não. Normalmente isso não acontece. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um comentário e eu vou fasear esse bate-papo para você conferir a segunda parte. A gente implementou uma solução de recuperação de boleto e não avisaram o SAC, não quiseram avisar. O que aconteceu? O SAC começou a cancelar o segundo boleto emitido. Pois é. Foi um fiasco. Enfim, né? Isso infelizmente acaba acontecendo. Mas o que você falou do price, eu acho tão importante me ver no insight, até para diminuir o peso. E se eu tirar o cálculo de desconto, aplicar desconto fixo? Eu não deixo um site mais leve? Se eu não simular o parcelamento e falar que o site inteiro é 10 vezes sem juros, não importa o valor, o site não pode ficar mais leve porque não está aplicando? Se eu falar que eu vou dar um frete grátis fixo, sem um cálculo do frete na requisição do Correios, o site não vai ficar mais leve? Então o price é importante. Né? Se você também achou importante, eu te convido para conferir a segunda parte desse bate-papo. Meu amigo Fábio está inaugurando aí o quadro Figuras do E-Commerce e você vai me ver no próximo vídeo sim, porque a gente vai concluir e vai ter muito mais informação legal. A gente te vê lá.